Na aula 7 e 8 é mais uma revisão aí que vai trabalhar vários exercícios relacionados ao conteúdo que a gente viu nessa sequência. Eu escolhi alguns deles para a gente resolver junto, que eu achei que são os mais interessantes aí, mas fiquem à vontade para resolver os demais e tirarem dúvidas aí. Bom, o exercício 1 fala o seguinte: observe a figura, supondo que a medida dos ângulos PSQ, PSR, PSP, está tudo marcado aí na figura, né? Sejam respectivamente 45, 18 e 38. Determine a medida do ângulo PQS em graus. Bom, PQS é o que eu marquei em laranja, né? E a gente pode ver que ele é inscrito correspondente a esse arco em rosa, que eu vou chamar de x. Então, PQS corresponde a x sobre 2, porque é inscrito. A gente não vai conseguir calcular ele de cara, mas ó, se eu observar, o meu ângulo R, que é esse que eu estou marcando em vermelho, ele também está escrito nesse mesmo arco, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, se eu achar a medida do R, eu achei a medida do ângulo PQS, desculpa. Então, vamos achar a medida do R. O R também eu sei que é x sobre 2, porque são iguais. Se eu observar, ó, nessa parte em amarelo tem um triângulo. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, ó, 30R mais 38 mais 45 mais 18, porque observem que o S lá ele é composto por 45 mais 18, tem que dar 180. Daí eu vou tirar que o meu R, 79. Logo, o R é 79. Então, né, o PQS também é 79, porque ambos são escritos em relação ao mesmo arco X. Então, terminei a resolução desse exercício. Esse exercício também raciocina, observar a imagem e ter calma para não assustar com um monte de ângulos demarcados. Bom, no exercício 2, ele pede para determinar o valor do ângulo X, que é o que eu vou marcar em laranja. Posso observar que o ângulo X mais esse ângulo Y, eles são suplementares, ou seja, eles formam metade de uma circunferência, então 180 graus. Então, ó, olhando de novo, eu vou ter um triângulo aí em vermelho. Então, eu vou ter que C mais Y mais 35 é igual a 180. Então, eu acho o Y para depois substituir e achar o X. Tem um procedimento aí. Minha questão é que eu preciso saber o valor do C, pelo menos. Agora, olha que legal. O ângulo C, quanto que ele mede? Aqui, ó, marquei em verde, ele é inscrito no arco DB. E olha que legal. O ângulo A que mede 45 graus, também é inscrito no mesmo arco. Ou seja, ele é igual, o C é igual ao A, ambos medem 45 graus. Daí, eu vou ter 45 mais Y mais 35 igual a 180. Eu vou ter que o Y é igual a 100. Achei o Y, eu acho o X. Logo, X mais Y é igual a 180. X mais 100 é igual a 180. Ou seja, o meu X é 180 menos 100, que é 80 graus. E agora, para fechar nossa aula, eu vou resolver o exercício 3 e 4. O 3 fala o seguinte: na figura abaixo, R e ST são pontos sobre a circunferência, onde O é o centro. E ele quer saber aí, ó, se x é um número real, tal que tem uma relação aí com o ângulo A e com o ângulo B. A é 5x e B é 3x menos 42. Ele quer saber justamente as medidas aí do ângulo A e do ângulo B, que ele só escreveu aí com a forma de letras, tá? Então a gente vai ter que calcular primeiro o valor de x e depois substituir aí em cada um. Então, primeira coisa, ó, ambos os ângulos, tanto A como B, eles estão enxergando, eles estão no mesmo arco aí os extremos dele. Então, a gente vai ver as relações aí, ó, ambos estão se relacionando ao mesmo arco, que é esse arco que eu marquei aí em verde, que é o SB. O A, ele é um ângulo inscrito neste arco, então o A, ele mede metade do SB, ou seja, o A ele é igual ao SB dividido por 2, ou seja, o SB em relação ao ângulo A, ele é igual a 2 vezes 5x, que é 10x.
Já o B, ele é um ângulo central. Ângulo central, ele tem a mesma medida do arco, ou seja, o B é igual ao arco SB. Ou seja, o SB aí nesse caso mede 3x mais 42. Percebam que os dois são SB. Estão em função de SB. Ou seja, nós temos que 10x é igual a 3x mais 42. Letra de um lado, número do outro, resolvendo, eu vou ter que o x é igual a 6. Achei o x, é só vir aqui substituir. O A é 5x, então o A mede 30. Já anulei duas alternativas. O B é 3x mais 42 e vai me dar 60. E aí eu cheguei que a alternativa correta é a A. Então, ó, eu escrevi aí os dois ângulos do A e o B em função do arco que estava aí escrito neles, o SB. Agora, ó, o outro, na figura da circunferência de centro, ó, se o ângulo agudo A mede 27, ele fala o ângulo, cada um, o ângulo AB, aí ele quer saber qual é a medida do x. Bom, eu nem dei muitos detalhes ao enunciado porque o desenho já está falando tudo, tá, gente? É mais fácil eles olharem no desenho. Então, uma coisa que eu vou observar é que o x mais o y também são suplementares, formam 180 graus. São metade de uma circunferência, os dois juntos. Agora, ó, esse outro ângulo que eu marquei como Z, percebam que eu consigo, se eu achar o valor do y, eu consigo achar o x. É parecido com o exercício anterior. Então, eu vou achar o valor do y. Então, ó, 27 mais z mais y é 180. Porque são um triângulo aí dentro. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. O z, ele é um ângulo inscrito em relação a esse arco de 156. Ou seja, ele mede metade disso. Então, ele mede 78. Daí, eu consigo achar o valor do y. Vai me dar aí que o y é 75. Volto aí em cima, x mais y igual a 180, x mais 75 igual a 180, x é igual a 105. Acabou-se aí esses exercícios.